Shalom, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o tempo da restauração de todas as coisas, profetizado por todos os profetas, profetizado ali pelo apóstolo Pedro em Atos 3, e porque eu creio que nós estamos vivendo esses dias hoje. Isso significa que os melhores dias do reino de Deus na terra, da igreja de Cristo na terra, ainda estão por vir e você faz parte disso. Fica comigo, não vá embora e vamos mergulhar na palavra. Então vamos lá. A gente precisa se posicionar profeticamente na linha do tempo do que está acontecendo nas últimas décadas, especialmente nesse ano, né, tão turbulento, tão conturbado. E você vai entender que precisa ser assim para que o que Deus quer manifestar se manifeste. Em Mateus 23, primeiro eu preciso lançar alguns fundamentos com você, tá? Eu preciso trazer você comigo, fique atento, não perca nenhum detalhe. Se precisar, pausa, volta, ouça de novo, até você entender a linha do tempo que a gente precisa construir, tá? Em Mateus 23, Jesus ele está no templo, em Jerusalém, na semana em que ele foi traído e crucificado, em que pagou o preço pelos nossos pecados, e ele está trazendo um juízo duríssimo ali sobre o sistema religioso judaico daqueles dias. Ele está falando com os sacerdotes, ele está falando com os saduceus, com os fariseus, ele está falando com todos aqueles que representavam a liderança daquele que tinha sido o sistema que fez a intermediação entre Deus e a humanidade por séculos e tinha sido estabelecido por Deus lá com Moisés especialmente. No 34 ao 39 ali de Mateus 23, Jesus diz: "Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá sobre esta geração." E aí ele termina: "Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor." Jesus está julgando aquela liderança que acabou sendo contaminada por um espírito religioso, né? Quem mata profeta não é o mundo, quem mata profeta é a religião sem Deus, a religião que tem aparência de piedade, de santidade, mas não tem uma intimidade com o Senhor e por isso não tem o amor de Deus e nem o poder, nem a autoridade de Deus. Então Jesus está julgando esse espírito religioso, esse sistema que tinha, infelizmente, se instalado ali na cúpula da liderança judaica naqueles dias. E aí vem o capítulo 24, e Jesus anuncia juízo sobre Jerusalém. Veja que o contexto é esse, né? A conversa é uma só. E Jesus anuncia que o templo ia ser destruído, que Jerusalém ia ser destruída. E como nós lemos ali no capítulo 23, eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá sobre essa geração, sobre aquela para quem Jesus estava falando. Aconteceu, Jesus fala mais uma vez no capítulo 24, ali no versículo 34. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O quê? Todo aquele juízo, a destruição do templo e a destruição de Jerusalém, o que aconteceu ipsis literis do jeito que Jesus tinha profetizado no ano 70 depois de Cristo. E sabendo que uma geração nos tempos bíblicos era 40 anos, Jesus está falando isso aqui por volta do ano 30 depois de Cristo, e você tem exatamente 40 anos até a destruição, até o cumprimento dessa palavra profética no ano 70 depois de Cristo. Isso pode parecer, esse entendimento de Mateus 24 pode parecer um pouco estranho para aqueles que, assim como eu, cresceram sendo ensinados na escatologia futurista, né, que vem
de uma cosmovisão bíblica chamada dispensacionalismo clássico, né, que vem desde o início do século XX. Eu não vou dar uma aula de escatologia aqui, mas eu preciso lançar esse breve fundamento e você precisa saber que hoje em dia existem correntes muito respeitadas, de gente muito séria, muito cuidadosa com a Bíblia e que tem tanto migrado de um preterismo, né? O que é preterismo e futurismo na escatologia? Basicamente, se Mateus 24 e Apocalipse estão todos no passado, no seu entendimento, você é um preterista total. Se Mateus 24 e Apocalipse estão totalmente no futuro na sua visão escatológica, você é um futurista total. Só que hoje tem crescido muito, como eu disse, no meio de pessoas muito sérias, duas correntes que na verdade se parecem muito, que é o futurismo parcial, quer dizer, já com um entendimento mais profundo ali da linguagem profética que Jesus usa. Só para te dar um exemplo, em Mateus 24, Jesus está falando de duas vindas. Ele está falando de uma vinda em juízo, que é o que aconteceu no ano 70, e a vinda em glória, que ele deixa mais para o final do capítulo, diante das três perguntas que os discípulos fazem. Jesus vai respondendo uma por uma. E ele deixa a pergunta sobre o fim dos tempos, sobre a volta em glória, a segunda vinda para o final, tá? Então, todas aquelas dores, princípio das dores da qual ele fala, foi algo que teria acontecido naquele período de 40 anos antes da destruição, antes do cumprimento dessa palavra profética de que Jerusalém e o templo seriam destruídos, como um sinal de que a aliança mosaica que Deus tinha feito com Israel estava agora anulada por causa da cruz do Calvário. Veja bem que a aliança mosaica, a aliança dada na lei, né, principalmente, especialmente, quase que exclusivamente aqui nas leis cerimoniais, quer dizer, você tinha que derramar sangue de animais, tinha que ter todo aquele ritual para poder ter perdão de pecados, para poder se aproximar de Deus no tabernáculo ou no templo, ok? Deus nunca disse que essa aliança seria eterna, mas a aliança abraâmica, a aliança que ele fez com Abraão, essa sim, Deus disse que seria eterna. E eternamente quem abençoasse a descendência de Abraão seria abençoado, quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. Outra aliança eterna é a aliança de Davi, de que um descendente de Davi sentaria para sempre no trono. E Jesus é esse descendente, como a palavra nos fala. E ele está sentado tanto no trono de Davi no céu, quanto vai vir se assentar no trono de Davi, na sua segunda vinda, a vinda em glória, ok? Então você tem essas duas correntes que estão concedendo, depois de muito estudo aprofundado da palavra, que algumas coisas de Mateus 24 já se cumpriram, algumas coisas de Apocalipse também, ao longo da história, desde o momento em que Jesus se assentou à destra do Pai, começou a abrir os selos. Isso já viria acontecendo desde o primeiro século. Jesus não esperaria 2000 anos para começar a implantar o seu reino na terra. Ele começou a fazer isso. Isso concorda com Daniel 2, aquela rocha que é Jesus, que viria nos dias do Império Romano, como ele veio, ele se tornaria uma montanha que ia crescer até encher toda a terra. Em Isaías 9, a palavra diz que o aumento do seu governo jamais teria fim, ok? Então isso é uma corrente que tem crescido, tá? Eu encorajo você a se aprofundar, estudar tanto o futurismo parcial quanto o preterismo parcial. Nem tudo já aconteceu, tem coisas ainda para acontecer, e aqui no futurismo nem tudo vai acontecer, alguma coisa já aconteceu. Então, à medida que você faz concessões ali, debaixo de estudo, você vai chegando tanto num preterismo parcial quanto num futurismo parcial, e os dois estão quase se encontrando aqui no meio, tá? Então isso pode parecer novo para muitos, mas há uma corrente teológica muito crescente. Eu fecho esse parêntese aqui de escatologia dizendo que a escatologia, ela ficou, na verdade ela sempre foi assim ao longo da história, com os principais teólogos da história que toda a igreja cristã respeita, e ela começou a ficar muito pessimista no século XX, principalmente depois das duas grandes guerras. Mas até mesmo aqui nesse timeline, nessa linha do tempo que eu estou te dando aqui, a gente precisa entender que as duas grandes guerras, elas foram mais grandes dores de parto para o renascimento de Israel e
para que Deus desse início a esse tempo da restauração de todas as coisas. Então, de lá para cá, apesar de ainda alguns acidentes de percursos, alguns abalos, o reino está entrando numa aceleração incrível e eu vou te mostrar dados que mostram isso, ok? Então, futurismo e preterismo depende da sua visão de Mateus 24 e Apocalipse, ou totalmente no passado, ou totalmente no futuro. Agora, voltando para Jerusalém, e por que é tão importante Jerusalém nessa questão toda. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém foi onde o homem foi criado, onde Isaac foi oferecido, onde o templo foi erguido, onde Jesus morreu e ressuscitou por nós e por toda a humanidade, e onde ele vai voltar. Então, Jerusalém é o centro do mundo, ok? E por isso é tão chave, tão importante em todo o estudo de fim dos tempos e do tempo da restauração, como nós estamos vendo hoje. Lucas 21, 24 diz o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, esse é o texto paralelo com Mateus 24, tá? 23 e 24. É o capítulo onde Lucas descreve o que Jesus disse nesse dia, ok? Lucas 21, 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Isso aconteceu a partir do ano 70 e terminou de fechar a conta ali em 135 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída mais uma vez e aí nunca mais se reconstruiu. Jerusalém, agora preste atenção nisso, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se cumpra. Isso é muito importante, isso é muito chave. Como eu disse antes, a aliança mosaica, a aliança dos sacrifícios de animais para o homem se aproximar de Deus, Deus nunca disse que seria eterna. Lá em Hebreus, nós vemos que o autor de Hebreus argumenta, principalmente ali no capítulo 6, 7, 8, que essa aliança ela ficou obsoleta. Ela não serve mais, porque Jesus fez o sacrifício eterno, fez o sacrifício perfeito, e agora todos nós podemos nos aproximar de Deus pelo sangue de Jesus e sermos perdoados. Mas, como Paulo diz em Gálatas, nós que cremos em Cristo fomos enxertados na oliveira, em Israel, em Cristo, na aliança abrâmica, na bênção de Deus para Abraão, na promessa de abençoar todas as famílias da terra em Abraão, por causa da fé de Abraão. A fé de Abraão é a fé no Messias, é a fé em Cristo, mesmo milhares de anos antes do próprio Senhor Jesus vir à terra. Abraão viu os dias do Messias e creu, e isso o justificou pela fé. Então essa é a fé de Abraão, e por essa fé nós somos enxertados, mesmo gentios, somos enxertados na bênção de Abraão, somos enxertados em Israel. Então começa o tempo dos gentios, e Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios, ou seja, estaria sob domínio dos gentios, até que o tempo deles se cumprisse, ok? Até quando vai esse tempo? Até quando vai ou até quando foi esse tempo? Romanos 11 a 15 diz o seguinte, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Agora presta atenção no 15. Pois se a rejeição deles, de quem? Dos judeus, é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Uau, que coisa tremenda! Agora, olha aqui o 11, 25 a 27, ali de Romanos. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento, em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó sua impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse capítulo 11. Eu recomendo você ler o 9, o 10, o 11. Mas olha o que ele está dizendo, especialmente aqui no capítulo 11. Está falando desse endurecimento. Infelizmente, a maioria dos judeus endureceu o coração em relação a Jesus já lá no primeiro século. Muitos se converteram, inclusive por causa de Mateus 24, da palavra profética de Jesus. Nenhum judeu cristão morreu no ano 70. Porque Jesus, se você volta lá no Mateus 24 e lê, Jesus disse: quando vocês virem a abominação da desolação, né, lá em Lucas 21, né, que é o texto paralelo, Lucas ele descreve essa conversa de Jesus, só que ao invés de abominação da desolação, ele escreve Jerusalém cercada de exércitos, que foi o que aconteceu no ano 70. Então os cristãos, os judeus cristãos e os gentios cristãos, eles viram os exércitos romanos cercando Jerusalém, leram Mateus 24 e correram para as montanhas, para uma cidade chamada Pela, e não morreu nenhum cristão no ano 70 por causa de Mateus 24. Okay? E aí o apóstolo Paulo está falando desse endurecimento que infelizmente aconteceu. Os judeus não aceitaram, não receberam, a maioria, e durante toda a história tem havido esse endurecimento no coração deles, em parte, como ele disse, até que a plenitude dos gentios entre, até que chegue a plenitude do tempo dos gentios. E aí, se a rejeição deles já foi vida para nós, para o mundo gentílico, a reconciliação dos judeus em Cristo vai ser vida dentre os mortos. É o poder da ressurreição sendo liberado em todas as nações, em todo o mundo. Então, na verdade, quando chega a plenitude, quando Deus olha e fala: ó, tá bom de gentio, tá bom de endurecimento dos judeus, eu vou começar a tirar agora o endurecimento dos judeus. Isso não é o fim da salvação para os gentios, é o início, na verdade, de uma explosão maior ainda, porque é vida dentre os mortos. É um avivamento mundial, é o derramamento do espírito de ressurreição. Nunca tantos mortos ressuscitaram, nunca tanta gente se converteu quanto nas últimas décadas, e você vai entender por quê. Lembra lá em Lucas 21 que Jesus disse que Jerusalém seria pisada até a plenitude dos gentios? Pois é, aqui Paulo está dizendo que quando chegasse essa plenitude, o endurecimento dos judeus começaria a ser tirado. E aí viria essa vida dentre os mortos, o poder da ressurreição sendo liberado como nunca antes. Nesse ponto, já deve estar dando um bug na cabeça dos meus amados e queridos irmãos futuristas, dispensacionalistas clássicos, né? Isso aqui eu estou falando para os teólogos, tá? Para os pastores. Porque você tem Daniel 9 na cabeça, achando que houve uma pausa entre a 69ª e a 70ª semana, ali naquelas 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo judeu de favor exclusivo, para que o Messias se revelasse e começasse a tirar o pecado, a transgressão e a iniquidade, como o arcanjo Gabriel diz ali para Daniel no capítulo 9. Só que todo esse entendimento ele vem de você pegar ali os últimos versículos e o assunto ali de Gabriel é o Messias, é Jesus, é o ungido. E de repente ali no versículo anterior aparece o príncipe do povo que há de vir vai causar destruição, beleza. E aí no versículo seguinte diz, ele vai fazer um pacto firme no meio da 70ª, da última semana, e vai fazer cessar o sacrifício. E aí, o que o futurismo faz é entender que esse ele seria o anticristo, que esse ele seria esse príncipe que vai causar destruição. Só que o assunto ali é o Messias. Então, Gabriel volta para o assunto principal, que é o Messias. E se você vê, não tem nada no texto que nos leve a crer que houve uma pausa entre a penúltima e a última semana de anos. E se você vê a vida de Jesus, você vê que na 70ª semana,
que cai exatamente 483 anos depois do decreto para a reconstrução de Jerusalém, e o início do ministério de Jesus, o batismo no Jordão, você tem exatamente 69 semanas. Então a 70ª semana começaria no início do ministério de Jesus, e no meio da semana, quer dizer, 3 anos e meio, ele faz uma aliança firme. O que é a aliança firme? É a cruz. E aí ele dá fim ao sacrifício. É verdade, porque a aliança mosaica, como Hebreus nos diz, foi tornada obsoleta pela cruz. E aí você tem mais 3 anos e meio, você chega onde? Você chega no martírio de Estevão. Até ali o evangelho só estava sendo pregado para gentios. E quando vem o martírio de Estevão, Paulo estava ali presente, o sumo sacerdote estava ali presente, isso é muito importante. A partir dali você tem o quê? O evangelho foi para os gentios. Aquela exclusividade no tratamento, Jesus dizendo durante seu ministério terreno, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O apóstolo Pedro dizendo lá em Atos 13, se não me engano, importava que o evangelho fosse pregado primeiro para os judeus. Tudo isso, essa exclusividade, não é que o evangelho parou de ser pregado para os judeus, mas essa exclusividade no tratamento com Israel primeiro, essa honra que Deus deu a Israel primeiro, para os judeus primeiro, como sendo deles as alianças, os patriarcas, a lei, Jesus segundo a carne, quer dizer, muita honra. Como Paulo fala aqui em Romanos, qual é a vantagem de ser judeu? Muitas, em muitos aspectos. E ele enumera exatamente isso que eu estou falando. E aí, você tem 3 anos, mais 3 anos e meio depois da morte e ressurreição de Jesus, e aí você tem o martírio de Estevão, Paulo se converte no caminho de Damasco, Pedro vai para a casa de Cornélio, o evangelho vem para os gentios. E aquela exclusividade acabou. Você ainda tem mais 40 anos, e aí vem o juízo, vem a destruição, final ali de Jerusalém, que seria pisada pelos gentios até a nossa plenitude. E aí, eu te digo, quando foi essa plenitude e quando Deus começou a tirar esse endurecimento dos judeus? Primeiro eu quero que você saiba que nunca tantos judeus se converteram quanto nos dias atuais. Mas tem muitos rabinos. Eu sei porque eu já tive algumas vezes em Israel. Eu converso com as pessoas lá, eu acompanho os ministérios que alcançam os judeus ortodoxos e é inédito o número de conversões que está acontecendo. É claro que você tem inúmeros Nicodemos que não têm coragem de vir a público, mas esses ministérios conseguem levantar esses números. Essas pessoas vêm procurando na calada da noite, inclusive rabinos respeitadíssimos em Israel, que confessam, por trás dos panos, nos bastidores, que eles creem em Yeshua, Jesus é o Messias de Israel. Amém? Isso está acontecendo num número recorde desde o primeiro século que você não tem isso. Inclusive tive a honra, o privilégio de estar presente na inauguração da primeira sinagoga messiânica, quer dizer, de judeus crentes em Jesus, em Jerusalém em 2000 anos. Se isso por si só não é o sinal do que já está acontecendo em Israel, da retirada desse endurecimento, eu não sei mais o que vai ser. Então, se você entende que não houve pausa lá na 69ª para a 70ª semana, aquele tempo de favor que Deus prometeu através de Gabriel se cumpriu, prometeu para Daniel, para o povo de Israel, se cumpriu, então não temos que esperar mais um período de 7 anos no futuro de tribulação para Deus completar o seu período de favor com os judeus. Esse período já se completou. E eles continuaram endurecidos ao longo da história até o tempo da plenitude dos gentios, quando o endurecimento seria tirado e isso seria vida dentre os mortos. Amém? E isso, na verdade, marca o início do tempo da restauração de todas as coisas. Pois eu falava dessa sinagoga em Jerusalém, tive a honra de ouvir o rabino Joseph Shulam, uma autoridade mundial no meio judaico-messiânico. Tem discípulos aqui no Brasil, e eu ouvi deles que o próprio rabino Shulam, ele é fruto do que Deus começou a fazer a partir de 1967. Lembra do que Jesus falou em Lucas 21? Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpra. Pois o que aconteceu em 1967? Jerusalém, na Guerra dos 6 Dias. Se você estuda a história das guerras modernas de Israel, você vai ver milagre após milagre. Não tinha como Israel ganhar.
né? Israel é atacado pelas nações com exércitos muito maiores, equipamentos muito maiores, tudo muito maior. E você ouve histórias de soldados inimigos vendo 100 soldados judeus assim, e se rendendo, e de repente há um soldado. Eu falei, mas cadê os outros? Mas que outros? Só tem eu aqui. Sabe, são várias histórias assim nas guerras modernas de Israel. Deus nunca quebrou a sua aliança com Abraão, nunca quebrou a sua promessa de restaurar a descendência de Abraão para a sua terra, para a terra prometida. Pois bem, em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, Jerusalém volta para o controle dos judeus. חטיבת הצנחנים של מוטה גור ציינה את כיבוש ירושלים עוד באותו היום במסדר חגיגי בהר הבית. משם החלה הנהירה אל עברו האחר של הקיר, לכותל המערבי. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. איחדנו מחדש את ירושלים המבוטרת. חזרנו לקדושים שבמקומותינו. חזרנו על מנת שלא להיפרד מהם לעולם. Então, 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, Jerusalém volta para o controle, volta para as mãos dos judeus. E aí o que começou a acontecer? Uma onda de salvação entre os judeus começou exatamente a partir de 67. Como Israel é sempre um relógio profético do que Deus está fazendo na igreja também, espiritualmente, não era de se esperar menos. Um grande mover do Espírito começou no final da década de 60. Jesus Movement. A maioria dos apóstolos e profetas que você conhece hoje se converteram nesse movimento que começou ali na Califórnia. Você tem um movimento carismático, restauração dos dons do Espírito, restauração do ministério profético, intercessão profética, adoração davídica. Tudo isso começou a partir do final dos anos 60 e o marco em Israel foi Jerusalém, voltou para a mão dos judeus. O próprio rabino Joseph Shulam diz que ele se converteu depois de 67. Todos os rabinos que ele conhece que se converteram a Cristo, se converteram depois de 67. Uma grande onda, e todos eles dizem, uma grande onda de salvação começou entre os judeus a partir de 1967. Então o que aconteceu a partir de 67? Quando Jerusalém foi reconquistada e a plenitude dos gentios foi alcançada, Deus começou a retirar o endurecimento de Israel e começou uma onda de salvação. E aí, mais uma vez, eu já disse isso lá atrás, mas eu repito aqui agora para fixar bem, para ter certeza de que você está me entendendo, está me acompanhando. Significa que acabou o nosso tempo? Lembra que lá no primeiro século, o evangelho não deixou de ser pregado aos judeus depois que acabou aquele tempo de exclusividade no tratamento com os judeus. Pois bem, acabou o nosso tempo de exclusividade, vamos dizer assim, mas é o contrário. Se lá, quando acabou o tempo dos judeus, eles se endureceram, e o evangelho foi para os gentios, agora que o evangelho está com os gentios e o endurecimento de Israel está sendo tirado, para nós vai acontecer o contrário do que aconteceu há 2000 anos atrás em Israel. Na verdade, o evangelho está tomando um modo turbo de 67 para cá, porque isso é promessa. Romanos 11,15, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Isso é um avivamento mundial. Então, finalmente nós chegamos em Atos 3, de 18 a 21, quando o apóstolo Pedro diz assim: mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos, preste atenção nessa palavra aqui, de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo, de novo,
em que Deus restaurará todas as coisas, ou o tempo da restauração de todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então os profetas viram esse dia e profetizaram a respeito dele. Então o apóstolo Pedro está dizendo, Jesus foi morto, Deus cumpriu o que tinha predito pelos profetas, que ele tinha que sofrer, mas ia ressuscitar. E então, diante disso, se arrependam. Todos aqueles que estavam ouvindo o apóstolo Pedro e todos ao longo da história. Se arrependam, se voltem para Deus, seus pecados vão ser cancelados e vai vir os tempos. A palavra tempos aqui é kairos. Kairos é aquele tempo oportuno, aquele tempo profético, aquele tempo em que o céu se encontra com a terra. Não é um tempo cronológico, é um tempo que, onde houver arrependimento e fé, e gente orando, buscando a Deus, vai se criar, vai se formar esse kairos para que Deus se manifeste e venha o tempo de refrigério. Algumas versões dizem de refrigério pela presença do Senhor. Isso aqui está falando de avivamentos, está falando de salvação ao longo da história. Onde tiver gente que se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo, ore, busque a Deus, vai vir um kairos. O céu vai se encontrar com a terra, vai vir um tempo kairos de refrigério pela presença de Deus. Agora, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo cronos. No original aqui, esse tempo é cronos, de onde vem cronológico, cronologia. Esse sim é marcado no relógio. Deus já sabia quando ia acontecer. Em que Deus vai restaurar, o tempo cronológico em que Deus vai restaurar todas as coisas. O céu vai contendo Jesus até Deus começar a restaurar, até esse tempo cronológico começar. E então, para coroar esse tempo, Jesus volta, ok? Quando você estuda a escatologia preterista parcial ou futurista parcial, a grande diferença é o que vai acontecer daqui até a volta de Jesus. Todos cremos que Jesus vai voltar, tem quem não creia, mas isso não é bíblico. Os que creem que Jesus vai voltar, como nós, a diferença que a nossa escatologia faz é o que vai acontecer daqui até lá. O mundo vai de mal a pior, o mundo vai afundar, anticristo vai tomar conta de tudo, o diabo vai tomar conta de tudo, ou é o reino de Deus que vai crescer? Essa é a grande diferença. Mesmo que haja joio e trigo, tá? Os dois precisam crescer juntos e importa que seja assim para que haja inclusive colheita, ok? Isaías 60, 1, 2, 3, luz, glória nos filhos e trevas no mundo. Mas aí vem o versículo 3. E então as nações caminharão para a luz que te nasceu. Isso fala de colheita, ok? Importa que as coisas se definam muitas vezes, porque eu creio que nós estamos em Joel 3, o mundo, as nações estão atravessando o vale da decisão. E no vale da decisão as coisas se definem para você poder decidir. Se você vai ser luz, se você vai vir para a luz, se você vai ficar nas trevas. Se você é santo, você vai se santificar mais. Se você é impuro, você vai se sujar mais. Então as coisas, importam que as coisas se definam, como está acontecendo nos nossos dias, para que haja colheita. A gente não pode esquecer do versículo 3 de Isaías 60. As nações vão caminhar para a luz que está nascendo e para a glória que está nascendo sobre os filhos maduros. A manifestação dos filhos maduros, lá de Romanos 8. Ali a palavra fala que o mundo está gemendo esperando a manifestação dos filhos maduros. A palavra uios é maduro, ao contrário de teknon, criancinha, imatura. Filhos maduros que manifestam a glória do Pai. É isso que Deus está alinhando nesse tempo para poder manifestar a glória dele como nunca nos próximos anos. Esse é o futuro que nos aguarda. Josés, Daniéis, em todas as posições de autoridade na sociedade, para abençoar o mundo, abençoar as pessoas, para amá-las, para servir de todo o coração, como Cristo veio para servir. As pessoas têm medo de servos de Deus tomando posições de autoridade. Meu Deus do céu, Jesus manda a gente dar a outra face, Jesus manda a gente amar o nosso inimigo, Jesus manda a gente dar a vida pelo outro, Jesus manda a gente servir, porque ele veio servir. Eu não sei que medo é esse de pessoas com caráter de Cristo, cheias do Espírito Santo, tomarem as posições e tomarem as decisões que vão servir, vão amar, vão abençoar as outras. Isso é coisa de filho, isso é coisa de servo de Deus.
Então você tem palavras proféticas de gente muito séria, gente que profetizou e profetiza para reis, presidentes, escrevem livros anunciando eventos mundiais com antecedência, eles se cumprem à risca. Gente séria, não é nenhum aventureiro, que tem dito há muitos anos e agora nesse 2020 estão dizendo que esse tempo chegou, de que Deus está derramando uma onda gigante do seu Espírito, vai começar a manifestar a glória dele como nunca, e que nós estamos entrando num tempo de uma colheita extraordinária. E eu prometi para você no início do vídeo que eu ia te dar alguns dados de como nós já estamos vivendo a maior colheita da história. Nos últimos 30 anos, mais pessoas se converteram do que nos últimos 2000 anos de cristianismo. Não só em termos absolutos, claro, tem muito mais gente na Terra do que 100 anos atrás, mas em termos relativos também, proporção da população. Por exemplo, se você olha para a mídia hoje, em relação ao islamismo, só para te dar um exemplo, você acha que está crescendo ou está diminuindo? Pois eu te digo que, ao contrário do que você provavelmente me respondeu aí, você acha que está crescendo como nunca, nunca, em toda a história de existência do islamismo, tantos muçulmanos se converteram a Cristo como nos nossos dias, enquanto nos falamos. Há massas e massas de muçulmanos tendo encontros sobrenaturais com Jesus, o evangelho está sendo pregado, a gente ouve de ministérios que estão entrando em países que eram muito fechados, estão se abrindo, tá? Você sabe que uma das igrejas que mais cresce no mundo hoje, por incrível que pareça, é a igreja do Irã. Eles não têm templos suntuosos, eles ficam nas casas, eles se escondem do governo totalitário que eles têm, mas é a igreja que mais cresce. Alguns missiologistas já falam de 30% a 40% da população nascida de novo. E é uma questão de tempo até Deus derrubar esse governo, para poder talvez colocar um cristão na presidência do Irã. Imagine só, Deus é perfeitamente capaz de fazer isso. E você tem massas de muçulmanos sendo curados, libertos, conhecendo Jesus ao redor do mundo. É o contrário. O diabo ele é mentiroso e o diabo é marqueteiro. Ele vai fazer você pensar que ele está ganhando. E quando ele se desespera, porque ele só faz isso quando está desesperado, e quando ele se desespera para tentar convencer você, intimidar você, encher você de medo, achando que é ele que está ganhando, pode ter certeza, está acontecendo exatamente o oposto, ok? Então não se deixe levar por vozes de medo e intimidação nesse tempo. Não se intimide. Deus não te deu espírito de medo e de intimidação. Ele te deu espírito de fortaleza, de poder, de amor e de moderação. Por isso, faça o que Paulo mandou Timóteo fazer. Avive, desperte o dom que há em ti, que você já recebeu, que Deus já te deu. Sirva as pessoas com os dons que Deus te deu, porque esse é o tempo para isso. Amém? E aí você me pergunta, mas por que de pandemia? Por que de crise? Primeiro que alguns profetas já anunciaram ano passado que nós íamos passar pelo que estamos passando. Eles viram uma queda abrupta na economia de algumas nações, mas os mesmos profetas que acertaram que a gente teria, inclusive, pandemia, alguns falaram a palavra pandemia lá em setembro do ano passado, os mesmos profetas, os mesmos que acertaram que ia ter pandemia, que ia ter uma queda na economia, também ouviram de Deus que a recuperação econômica ia ser recorde, que a bênção de Deus depois disso tudo ia ser incrível, e começa a maior colheita de almas da história. Nós já vivemos, nos últimos 30 anos, a maior colheita da história, mas foi só a preparação para a próxima que começa a partir desse ano. Se você viu meu vídeo sobre o Pentecoste dos Pentecostes, eu falo com muito mais detalhes dessa palavra. Eu não vou repetir aqui, assista lá o Pentecoste dos Pentecostes, ali do meio para o final, eu falo sobre essa profecia das duas ondas, ok? Aí você me pergunta, mas não começou? Olha, eu te digo que já começou, mas como tudo no reino de Deus, a gente está esperando uma explosão e, na verdade, vem um crescimento que às vezes é mais lento do que a gente gostaria. Você só precisa se posicionar, porque já há notícias, já pessoas estão... Eu estou experimentando algumas coisas que eu não experimentava há muitos anos do Espírito, e eu creio que é só o começo, é só o comecinho. A gente está só se posicionando para poder... Isso vai crescer e não vai parar de crescer, porque o reino nunca para de crescer. O aumento do governo do Senhor nunca para de crescer.
para você terminar de entender então o timeline que nós estamos, a linha do tempo em que nós estamos. Eu já falei em outros vídeos, mas eu repito aqui rapidamente para quem ainda não viu. Uma chave para a gente entender esses dias, esses anos agora aqui, esses últimos anos que nós estamos vivendo, é a linha do tempo, a sequência de eventos que aconteceu com o povo de Israel depois da saída do cativeiro babilônico. Lembre-se que Israel acabou de fazer, poucos anos atrás, 70 anos de existência, e o cativeiro babilônico durou 70 anos. Há uma série de paralelos com a história de lá e de cá, agora nessa restauração de Israel. Pois bem, quando os judeus foram livres do cativeiro babilônico, Deus levantou um rei chamado Ciro, está ali profetizado dele em Isaías 45, e Deus fala desse rei 100 anos antes, o profeta fala o nome dele 100 anos antes dele nascer, né? Então não tinha como saber sem Deus mostrar o que ia acontecer. E Ciro era um homem que não era judeu, não era crente, vamos dizer assim, e Deus usou para poder destruir a força de reis contrários ao povo de Israel e favorecer Israel através do governo de Ciro. Toda vez, pause isso aí e vem comigo em Gênesis 1,14. Eu já falei disso lá na Páscoa das Páscoas. Gênesis 1,14, Deus cria o sol e a lua. Ele diz, é para marcar tempos, estações, dias e anos. Tempos e estações aqui fala de tempos proféticos e estações proféticas. E a palavra estações aqui é moedim, que é festas. Deus usa o sol e a lua para marcar as festas bíblicas. E quando você tem eclipses nessas datas, ok? Isso é sabido em Israel há milhares de anos. Deus está anunciando para o mundo juízo sobre os inimigos dele e um alinhamento em Israel e na igreja, ok? Pois em 2014 e 2015 nós tivemos exatamente 4 luas de sangue, né? Eclipses totais da lua em dias de festa. Caiu exatamente na Páscoa bíblica, na Páscoa judaica, em 2014 e em Tabernáculos, outra festa bíblica. Em 2015 a mesma coisa, outra lua de sangue na Páscoa e outra lua de sangue em Tabernáculos. Tivemos também um eclipse total do sol em 1º de Nisan. Êxodo 12 diz, Deus fala com Moisés, esse vai ser o primeiro dia do ano, considerado o ano novo religioso, no ano novo do calendário profético. E você tem um eclipse parcial do sol em Rosh Hashanah, festa de trombetas, em 2015. E se você conecta isso com Joel 3, você tem o sol se escurecendo, a lua tornando em sangue, as estrelas caindo do céu antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Okay? Essa expressão, estrelas caindo do céu, no entendimento hebraico, a Bíblia é um livro hebraico, significa simplesmente Deus derrubando autoridades corruptas e colocando autoridades alinhadas com o coração dele no lugar, mesmo que não sejam crentes, mesmo que não sejam filhos de Deus, assim como Ciro. O que aconteceu depois desse eclipse, depois desse juízo que Deus trouxe sobre as nações? Exatamente o que a gente viu nos últimos anos. Autoridades corruptas sendo removidas das suas posições e Deus colocando amigos de Israel e amigos da igreja no lugar, ok? Isso é fato, é só você olhar para as nações, o que se chama hoje de uma onda conservadora. Na verdade, são amigos de Israel, amigos da igreja. Pessoas imperfeitas, muitos deles nem crentes são, nem judeus, mas têm um coração que honra a Deus, que teme a Deus e por isso ama Israel e ama a igreja, e Deus colocou eles no lugar. Para quê? Para abrir uma janela de oportunidade para a igreja fazer a reforma, para a igreja trabalhar pela transformação e a reforma das nações, para que os Josés e Daniéis tomem as suas posições de autoridade em todas as esferas de influência da autoridade, para trazer a graça, a bênção, a vida de Deus para todas essas áreas de influência, ok? Essa é a agenda de Deus de restauração, de edificação da sua vontade, do seu reino, para as próximas décadas, eu creio. E assim como aconteceu com Israel, quando eles voltaram, Deus levanta Ciro. Eles recebem, né? Aí depois vem o decreto de Ataxerxes, eles voltam para Jerusalém, vem até ajuda financeira, inclusive, para eles restaurarem o templo. E aí,
eles param diante da oposição. Claro que as trevas não iam deixar barato, vem muita oposição, muita acusação, muita fake news. Você lê lá em Neemias, né? Sanbalat e Tobias começam a disparar fake news contra Neemias, né? Questionando os reais motivos deles, né? Chamando eles, na verdade, do que eles eram. Enfim, já viu essa história em algum lugar, né? E aí o povo para por causa dessa intimidação e por causa desse medo, pois é exatamente o que está acontecendo nesses dias. E aí o que Deus precisa fazer 16 anos depois do povo parar a obra do templo, parar a obra do reino? Lembre-se que naquela época o templo significava o reino. Era ali que a presença de Deus vinha na terra, era só ali, era em cima da arca. Então quem quisesse buscar Deus tinha que ir lá em Jerusalém, tinha que ir ali no templo e tinha que chegar perto de um sacerdote. Era assim, o templo era tudo, era o reino, ok? Então eles pararam a obra do reino. Pararam a agenda de Deus. A agenda de Deus para aquela geração era reconstruir o templo, para ele manifestar a glória dele ali. A agenda de Deus para a nossa geração é reconstruir esse templo aqui, esse templo aí que é você, para a gente trazer a glória de Deus para toda a terra. E a gente tomar a nossa posição de autoridade, cumprindo o nosso propósito, que foi estabelecido desde a eternidade, usando os dons, os talentos, as paixões, tudo que Deus nos deu para servir o mundo, inclusive com a glória dele. Pois assim como Israel foi intimidado, parou, a igreja estava parando debaixo dessa intimidação e desse medo. O que Deus fez? Levantou Ageu e Zacarias, profetas que vêm dizer, ei, levanta e volta a edificar o templo, volta a trabalhar no reino, volta a trabalhar na agenda de Deus para essa geração. E aí, se você ler especialmente a profecia de Ageu, você vai ver no capítulo 1 que Deus trouxe um juízo financeiro sobre o povo dele, falou que o que o povo tinha não estava dando para nada, Deus estava soprando o restinho que sobrava, porque o povo estava construindo as suas casas, os seus impérios pessoais, e estavam se esquecendo da grande obra do reino de Deus, não estavam buscando o reino em primeiro lugar, pura e simplesmente. E aí, Deus já no primeiro capítulo começa a dizer, mas fiquem tranquilos, eu sou com vocês, construam, edifiquem, eu sou com vocês. E aí no capítulo 2, ele diz, eu ainda vou abalar mais uma vez as nações, para que então venha o desejado das nações e eu encho essa casa de glória. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Eu sou o Deus do ouro e da prata, quer dizer, Deus nunca está em crise, o reino nunca está em crise, ele está sempre em Cristo, amém? Assim como você. E o que está acontecendo nesses dias, nesse ano de 2020, é pura e simplesmente Deus abalando tudo que pode ser abalado, para que só permaneça aquilo que não pode ser abalado. Tudo que não estiver edificado sobre a rocha, tudo que não estiver edificado no reino que não pode ser abalado, que é o reino de Deus, vai ser abalado. E Deus está abalando para que permaneça. Veja que os juízos de Deus, os abalos de Deus, você vê ali a atmosfera de Ageu, mesmo com juízo, é de muita promessa, muita graça. Deus falando, vai gente, vai, não para não. Esse é o propósito. Então, para Deus não dá trabalho nenhum ele acabar com o globalismo, né? Não confundir com globalização. O globalismo é aquela sanha autoritária, demoníaca de dominar as nações debaixo de um governo mundial inspirado pelas trevas. Isso é tão velho quanto Babel e Nimrod, e a resposta de Deus é sempre a mesma: nações, nações, nações. Porque Deus ama nações, amém? E nesse tempo de válida decisão de Joel 3, as nações estão se definindo. E a gente lê em Mateus 25 que você vai ter nações ovelhas e nações bodes. Então, infelizmente, vai ter nações bodes, mas a maioria vai ser nações ovelhas, e o Brasil é uma delas, e está se definindo como uma nação ovelha para os próximos anos e décadas. Amém? Então, para Deus não tem dificuldade nenhuma dele acabar com o globalismo, dele acabar com o comunismo, dele acabar com todas essas tentativas das trevas de parar o que ele está fazendo. O que dá trabalho para Deus é despertar o povo dele. Eu espero que essa palavra desperte você, para você orar, para você jejuar, para você guerrear, para você usar as chaves do reino que Deus deu para a igreja, pelo amor de Deus. Jesus nos deu as chaves do reino e ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Que história é essa da gente guardar as chaves no bolso
deixar as portas do inferno prevalecerem e depois ainda dizer, tá vendo, eu falei que o mundo ia de mal a pior. Meu Deus, as chaves estão nas nossas mãos. Se a igreja usar a chave, se a igreja orar, se a igreja decretar, se a igreja se posicionar, as portas do inferno não prevalecem. Ah, você está me ouvindo falar, mas isso é bom demais, isso é utópico demais. Não, querido, se você está ferido, se você está doente, se você está se sentindo preso, busque cura, busque libertação, jejue, busque a Deus, se consagre, para que você não ache que esse ataque na sua alma e na sua mente é um reflexo, na verdade, de uma derrota do reino no mundo inteiro. Não, não, você precisa enxergar além de você mesmo. E você precisa buscar uma cura, uma liberdade. Você precisa ser cheio do Espírito para tomar sua posição no que Deus está fazendo nesses dias. Pelo amor de Deus, chega da gente dar ibope para palavras que colocam o povo de Deus para baixo, palavras que colocam o povo de Deus sem esperança, perdendo a esperança. Meu Deus, chega a ser traição. O único exército que tem autoridade para mudar as coisas, para poder fechar as portas do inferno, para poder transformar cidades e nações, guarda as chaves no bolso, depõe as armas, porque está esperando um futuro de desgraça. Não, não e não. 1000 vezes não. Não caia nesse conto. Não ouça palavras que se fosse nos dias de Moisés, seriam as palavras dos 10 espias. Está na hora da gente ouvir palavra profética de Josué e Caleb. Eu estou aqui te dizendo, as coisas vão melhorar e não piorar. Eu estou aqui te dizendo, as coisas só vão ladeira acima e não ladeira abaixo. Por favor, escute. Como Josué e Caleb disseram, tem gigante na terra sim, mas eles vão ser pão diante de nós, porque Deus prometeu que a gente vai entrar nessa terra. Queridos, por favor, tire o medo. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de medo. E Ele tem prometido pelos seus profetas que nós entraríamos num tempo de restauração. É só você olhar para a igreja, nunca tanta gente se converteu, os 5 ministérios têm sido restaurados ao longo dessas últimas décadas, judeus se convertendo, gentios se convertendo, muçulmanos se convertendo. Gente, o mundo vai ladeira acima, apesar do joio, apesar das trevas, que Jesus só vai vir retirar de vez quando Ele voltar, mas daqui até lá é ladeira acima, não é ladeira abaixo. Por favor, ouça Josué e Caleb, não ouça os 10 espias que querem te pôr para baixo, fazer você perder a esperança do futuro, depor as armas e guardar as chaves do reino no bolso. Não faça isso. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Tem luta, nós vamos perder soldados na guerra, a luta é sangrenta, mas a cada abalo, quem cresce é o reino. O que cresce é o reino. Não acredite nas mentiras, não acredite nas intimidações das trevas. Ele é um marqueteiro, ele é mentiroso, ele é intimidador. Essa é a maior, eu diria que é a única arma que ele tem, porque ele só é empoderado quando nós acreditamos no que ele diz, nas ameaças dele, que ele não tem autoridade para cumprir, porque toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. Toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra foi dada ao Senhor Jesus, que tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. Queridos, Jesus morreu mais do que para nos levar para o céu, para trazer o céu para a terra. E Ele nos comissionou um evangelho não da salvação no dia da nossa morte, mas o evangelho do reino. A salvação é a porta de entrada do reino. Sem salvação não tem reino. Mas Ele nos deu um comissionamento para pregar o evangelho do reino. E o evangelho do reino é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Chega de esperar a morte chegar empurrando a vida com a barriga para poder morar no céu. Não. Você não vai para o céu, você veio do céu. O céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Use a autoridade que Deus te deu, veja as coisas com os olhos do trono, com os olhos de Deus, de cima para baixo, do céu para a terra, e seja um instrumento para Deus trazer o céu para a terra. Chega de medo, chega de desesperança, chega de dar ouvido às vozes dos 10 espias,
que acham que Deus tem que se conformar ao medo deles. Não, não, não. Medo é fé no diabo. Medo é crer que o diabo tem mais poder do que Jesus. Se posicione e veja, porque os próximos anos serão incríveis, de uma colheita tremenda. E para terminar, não é à toa que o diabo veio com tudo para tentar nos calar. Não é à toa que ele levanta um vírus chamado corona, que vem de coroa em latim, no ano em que Jesus vai ser coroado como nunca Rei das Nações. Ele tenta parar tudo isso com um vírus chamado corona. Ele coloca máscara na nossa boca, ele tenta calar a nossa voz nas redes sociais, nas mídias sociais, onde o evangelho está sendo pregado como nunca, assim como o evangelho foi pregado através dos livros nos dias de Gutenberg e Lutero. Gutenberg inventou a prensa, Lutero estava trazendo a reforma no mesmo tempo. Dessa vez é reforma apostólica, restauração de todas as coisas e internet. Você acha que isso é coincidência? Não é, querido. Deus fez questão que isso acontecesse ao mesmo tempo. E Satanás veio com tudo, como sempre, para intimidar, desesperado. Ele está desesperado. Um vampiro, ele não sai na luz do dia, a não ser que seja questão de vida ou morte. E Deus está removendo máscaras no mundo inteiro. As pessoas estão se mostrando, não estão conseguindo se esconder mais. Deus está jogando luz para poder trazer o seu juízo e o seu alinhamento. Amém? E isso só aconteceu porque nós entramos de setembro para cá numa nova década, a década de Pei, 5.780 no calendário profético. Pei é uma boca. Deus está anunciando no calendário profético que chegou a hora da voz da igreja ser ouvida no mundo, da voz dos profetas, dos apóstolos, dos líderes do reino serem ouvidas no mundo. Chegou a hora da palavra de Deus curar as nações, libertar as nações, avançar o reino nas nações. É o que o diabo fez numa tentativa desesperada, está tentando nos calar. Está tentando nos calar. Não deixe o diabo te calar. Não afronte ninguém, querido. Nosso inimigo não é de carne e sangue, não é nenhuma pessoa. As pessoas nós amamos e a palavra de Deus nós declaramos, pregamos, decretamos. Então que a palavra de Deus tome a sua boca, a palavra de Deus tome o seu espírito, a palavra de Deus tome a sua mente. A palavra de Deus seja o teu norte, seja a lâmpada para os seus pés, a luz para o seu caminho e aquilo que sai da sua boca, onde você estiver. Amém, querido? Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu declaro uma ativação da unção, da graça, da glória de Deus para esse tempo da restauração de todas as coisas. E que o Senhor, ó Pai, abra a boca dos meus irmãos, para que a voz de vida, de cura, de restauração, assim como o Senhor abriu a boca de Ezequiel, para trazer vida sobre os ossos secos. Onde tiver ossos secos, onde tiver pessoas em dor, onde tiver depressão, ansiedade, angústia, pecado, transgressão, iniquidade, usa a nossa voz, usa a voz dos meus irmãos, usa a boca, a língua dos meus irmãos, para liberar vida, porque nós estamos num tempo em que o Senhor está liberando vida dentre os mortos. E essa vida, assim como o Senhor criou a vida com a tua boca, usa a nossa boca, Senhor, para criar vida onde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Mateus 22, 29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Oséias 4,6, Deus diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se você é um cristão nascido de novo, você tem morando dentro de você o melhor professor de Bíblia que existe, que é o próprio autor das Escrituras, o Espírito Santo. Mas na mesma Bíblia, o Senhor institui ministros e ministérios como pastor, evangelista, profeta, mestres. Eu tive a honra de ter sido comissionado para o ministério, ou seja, para o serviço de mestre. E por isso uma das minhas maiores alegrias é ver as pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus diante da exposição detalhada das Escrituras. Em Amós 8,11, Deus disse que enviaria sobre a terra fome, mas não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Se você é essa pessoa que tem fome por mais da palavra de Deus e sente que precisa se aprofundar no conhecimento das Escrituras,
eu quero te ajudar, eu quero ser o seu professor. Aqui embaixo você vai ver um pouco mais sobre a minha história e também alguns tópicos que nós vamos estudar juntos nessa escola bíblica online que é o Estudando as Escrituras. E se você quer conhecer mais sobre essa escola, clica agora aqui no link e eu te vejo lá. Um abraço, Deus te abençoe.